Aproveito para chamar Priscila Yazbek. Priscila Yazbek, né? Chegando aqui para conversar com a gente. Pri, você tinha trazido no Money logo cedo a informação de que a possibilidade da renúncia de Boris Johnson ainda não afetava a abertura dos mercados lá na Europa. Agora, concretizada realmente a saída dele, como é que o mercado está reagindo? O que a gente pode esperar aí ao longo do dia, hein? Bom dia ao vivo aqui agora. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos que nos acompanham. O Lorival deu uma deixa, né? Ele sempre com as explicações dele brilhantes sobre economia internacional, sobre o panorama internacional, geopolítica. Ele falou justamente sobre a questão da economia. Queria trazer alguns dados aqui para complementar um pouco do que ele falou, porque, claro, teve toda essa crise aí que culminou nessa renúncia, então, do primeiro-ministro Boris Johnson, mas isso também vem acompanhado de um pano de fundo de desgaste muito grande econômico do Reino Unido. Então, só para citar alguns dados, a inflação no Reino Unido está no maior patamar em 40 anos. Chegou a bater 9,1% em maio. E a expectativa do Banco Central da Inglaterra, inclusive, é que a inflação continue subindo e atinja um pico de 11%. Com isso, com essa inflação subindo muito, a previsão da OCDE, que é aquele clube que reúne os países ricos, é que a economia do Reino Unido cresça nesse ano ainda 3,6%, muito influenciada pela recuperação que vem com a reabertura da economia, avanço da vacinação, então uma queda muito forte em 2021 e aí em 2020, 2021, isso se segue então de uma recuperação forte em 2022, mas para 2023 a OCDE já espera que a economia do Reino Unido fique estagnada e que cresça, só não cresça mais, né, o pior resultado na região, na OCDE, entre os países da OCDE, os 20 países da OCDE, a não ser pela Rússia, né? Então só tem um melhor resultado do que a Rússia previsto para o ano que vem em termos de PIB, em termos de crescimento econômico para o Reino Unido. Além disso, também as consultorias falam sobre risco de recessão, os bancos também, o Goldman Sachs, por exemplo, fala que enquanto o risco de recessão para 2023 nos Estados Unidos é de 30%, na Europa é de 40% e no Reino Unido é de 45%, ou seja, um risco de recessão maior do que no resto do mundo. Como o Lorival adiantou, o Reino Unido já vinha muito afetado pelos efeitos do Brexit e a situação só piorou então com essas crises que se somam, tanto pandemia como guerra na Ucrânia, que afetaram muitos preços, especialmente na Europa, acirraram, né, acentuaram a crise de energia que já vinha acontecendo no continente e o Reino Unido foi especialmente afetado. O salário médio da população não está acompanhando a inflação, sindicatos têm se mobilizado também, pressionado com greves e também com mobilizações por aumento de salário. E aí vale falar que os efeitos no mercado, eles são um pouco diferentes dos efeitos que são vistos na economia, dessas previsões mais pessimistas para a economia. Hoje, a Bolsa de Londres está subindo cerca de 1%, a Libra também está subindo menos de 0,5%, mas ainda assim subindo, mas tem explicação. É aquela velha máxima do mercado que os ativos, eles sobem no boato, caem no fato. Nesse caso, os ativos eles já vinham caindo no boato, com os rumores de saída de Boris Johnson, e aí agora, com a notícia se concretizando, os ativos eles passam por um certo alívio, por uma certa correção depois das fortes quedas que já vinham apresentando. A Libra, por exemplo, tinha caído para o menor patamar em 2 anos. Até ontem, aí hoje esboça uma certa reação. Isso explica um pouco dessa reação que parece positiva do mercado, mas é só porque os ativos já estavam muito depreciados, então hoje tem uma certa correção. Volto com vocês.